Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez com essa obra, A Marca da Besta. Muita gente está curiosa para saber sobre a história desse livro. Eu estou trazendo essa obra da maneira mais simplificada possível por conta da linguagem que tem nessa obra, né? Então, no próprio prólogo, em que o autor começa a direcionar, nortear para quem essa obra é dirigida, ela começa trazendo alguns impactos sobre as nossas crenças limitantes. Para a maioria das pessoas, algumas coisas que serão ditas aqui nessa obra, não falarei tudo porque a obra é imensa, é densa, e não tem como em uma resenha falar toda a obra, até mesmo porque o nome é resenha, ou seja, um resumo, apenas um recorte do que trata essa obra. Então eu trouxe os principais aspectos de uma forma resumida dessa obra. Existem alguns termos ou terminologias que é dirigida a alguns leitores que já têm, vamos dizer assim, costume com a linguagem, que no caso é a linguagem espírita. Mas para o público geral, as pessoas conseguem pegar, assim, de alguma maneira, a essência da história da obra, que é justamente essa luta do bem e do mal, né? Que está aí no imaginário popular. E aí vou ler aqui rapidamente o prólogo para iniciar essa resenha, que ele diz assim: este é um livro que fala de luz. Esta é a saga dos filhos da luz dissipando as trevas, a escuridão. E aí ele começa a descrever, né, sobre a questão da importância de se levar a público essa história, lembrando que existem diversas obras, filmes que falam mais ou menos de temas como esse, que é o Armagedon. Vamos entender mais ou menos como essa obra foi escrita, né? O que ela traz de novo, de interessante, de novidade. Bem, o autor é o Espírito Ângelo Inácio e é uma obra psicografada pelo médium Robson Pinheiro. Então a gente já começa a identificar que essa obra, no termo de gênero literário, ela passa a ser classificada como literatura espírita ou para literatura comum, como literatura fantástica, né? Aquilo que está no imaginário. E também é classificada como ficção científica, aquilo que justamente está no imaginário popular, que está muito distante da nossa realidade dita física. Bem, dando os primeiros esclarecimentos, vou falar dos personagens que norteiam essa obra, o tema, o espaço onde acontece a trama. Essa obra, lembrando, ela foi escrita em 2010, ou seja, 10 anos atrás. Então, fala de situações de temas que hoje a gente, tendo um olhar, ela faz muito sentido, sendo que há 3 anos atrás, quando eu li essa obra, alguns trechos eu achava assim um absurdo, né? Por conta de fatos e situações que ali no texto tinha que eu achava que fugia, né, da minha compreensão e que hoje faz muito sentido. Sendo que, como eu falei para vocês, existem outros livros e obras que falam mais ou menos do tema, só que dessa forma peculiar, somente essa obra que até agora eu tenho visto, que é A Marca da Besta. Essa obra, ela faz parte de uma trilogia. São 3 livros contando a saga, né, dos Guardiões. A primeira obra seria Legião, a segunda Senhores da Escuridão e essa terceira Marca da Besta, marcando assim a trilogia dessa temática do Armagedon. Os personagens que norteiam essa obra seriam os Guardiões da Humanidade, ou os Querubins, que seriam os Guardiões do Cordeiro, o Cristo planetário, que eles representariam a justiça divina aqui na Terra, personificados nas pessoas de Jamar, o Atabe, Ramon e Enton. Também tem o Zura, o Oriental. Então, esses 4 personagens que vão nortear toda a trama da obra. O tema, como eu falei para vocês, é o Armagedon. O que seria Armagedon? Vem de um termo grego que significa mais ou menos um lugar, né? A terra distante, algum lugar à parte, né? E seria justamente esses juízos, trata de juízos finais. Só que nessa obra ele vai explicar que o termo dito juízo final não é o fim da terra, e que isso fique bem claro, mas seria juízos gerais, né, julgamentos gerais, visto que pela progressão dos mundos e evolução dos espíritos que atinge um dia um elevado grau de perfeição, existe essa renovação parcial ou total da população dos mundos. São como se fossem ciclos de renovação. E aí existe emigrações, ou seja, vinda de espíritos reencarnando na humanidade, e também a emigração de espírito, que seria a desencarnação em massa. Então, esses ciclos sempre aconteceram por outros diversos motivos, mas há tempos em que acontece de forma mais singular. E aí,
também traz outras terminologias que eles tratam aqui, como eu falei para vocês, o espaço onde acontece a história se dá no plano astral, chamado universo paralelo ou antimatéria. Para vocês verem, já são terminologias que para o leitor comum ele não vai compreender, mas existem algumas obras e filmes que já trataram sobre esses temas que todo mundo já viu e que tem mais ou menos uma ideia, como o filme Matrix, por exemplo, Harry Potter. Então, as histórias acontecem em um universo paralelo, fora do mundo físico, vamos dizer assim. Então, seria a reunião desses guardiões, existe uma reunião, como se fosse uma espécie de polícia, né, do plano astral, do plano espiritual, né, são combatentes das forças representativas ou personificadas do mal, da escuridão. E uma coisa interessante que ele coloca nesse livro é justamente até nesse sentido, que o mal, muitas vezes, a gente tem uma ideia de que ele é representado pela escuridão, mas é justamente uma coisa que eles falam, é que esse mal seria justamente uma ignorância, né? Ignorância às leis superiores da vida, né? E que muitas vezes existe uma luz que cega e confunde, que também seria representando a escuridão. Então é nesse sentido que o livro vai nortear a leitura. E aí eles falam que esses guardiões conseguem penetrar no reino dos dragões. Os dragões seriam seres mitológicos, né? Seria uma figura simbólica, né? Representativa, metafórica, para que distingue os espíritos rebeldes, decaídos de outros ordens e que perderam a sua intelectualidade, ou seja, o seu Éden, né? Então, seria uma civilização de foram exilados de outros planetas, né? Como uma forma do paraíso perdido, né? Já simbolizado, representado em outros livros, né? Principalmente na própria Bíblia, que muitas pessoas têm conhecimento. Então, essa obra de forma literária tem alguns momentos que tem muita aventura, né? Muito drama, muita adrenalina, mas que o final é muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Então, no parâmetro mundial, o dragão, ele trazendo um simbolismo para a contemporaneidade, né? E para o mundo físico, vamos dizer assim, para o painel físico e moderno, identifica a imagem da China, né? Seria essa representação da China, cuja tradição milenar é fortemente associada a esse animal mitológico e como tem galgado, deixa eu dar uma pescadinha aqui, tem galgado sua ação e sua influenciação na política, né? Na economia, na imprensa, na religião, filosofia, ciência e tecnologia. Então são 7 áreas da humanidade que são muitas vezes, né, meio que manipuladas, né, por esses seres, né, inspirados, né, por esses seres a essas instituições estarem sempre ali em turbulência, né, seria nesse sentido. Então, traz, onde eles trazem essas crises, né, essas instituições com implicações mundiais, né, então aí já começa a ter uma interferência mundial e esses guardiões da humanidade, atento a tudo isso, sob a ordem do Cordeiro, que seria o Cristo planetário, eles ficam observando a ação dessas entidades maléficas, né. Então, esses guardiões, né, eles estão aí para adentrarem nesses reinos e colocar a ordem na casa, vamos dizer assim. Então, existem algumas simbologias que ele traz no livro, né? Ele vai explicando de forma muito coerente, né? Muito sensata. Ele fala, por exemplo, das últimas 7 pragas, né? Então, o texto sugere que a ação de algum agente patogênico capaz de provocar o que João, o profeta de Pátimo, né? João Evangelista, que tinha tido as visões, chama de praga. Isto é o inimigo invisível e ocasionará o desencarne de uma grande parte da população pronta a deixar a terra para uma transmigração. E aí teria dificuldade de compra, de venda, né, por conta dessas tribulações. Então tudo isso tem na Bíblia e eles explicam de uma maneira bem representativa. E diz que a verdadeira civilização é a que se compõe de espíritos, né? Lembrando que a nossa civilização aqui na Terra é uma civilização secundária. A primária é espiritual. Então, estamos aqui de passagem por um momento e que retornaremos a essa pátria espiritual. É isso que esse livro também tenta colocar, já que por tratar-se de uma obra espírita ou espiritualista. Tais modificações são necessárias a fim de abrigar uma nova humanidade que surgirá depois dessas crises ou desses ciclos. E aí ele diz que em eventos como este, o que morre só é o corpo, não o indivíduo. E aí qualquer indivíduo com o mínimo de bom senso haverá de notar a estreita ligação de tais acontecimentos
com os dias atuais como jamais se viu. Então a gente já começa a ver esses sinais, né, que até então a gente achava que era muito do imaginário popular, né. Também não é que também a gente deva se desesperar e achar que é o fim. Justamente esse livro ele vem mostrar que existe uma ordem, que existe uma justiça, né, que tudo está dentro dos parâmetros divinos. E que a gente deixe de achar, segundo o que essa obra conta, que tudo que acontece é castigo de Deus, né, é punição, né? Então a gente começa a sentir essas turbulências, mas justamente é uma forma da gente refletir da necessidade moral e espiritual, já que também nós pensamos, nós sentimos, porque quem pensa e sente é o espírito, a matéria apenas transfere, né, a vontade do espírito. Acredite ou não estou mexendo aí, eu não estou falando de religião, né, mas são fatos, são situações que estão acontecendo, né? Então é inegável a gente não parar para perceber o que está acontecendo à nossa volta. Então esse livro fala dessa saga, desses seres que estão sempre aí atentos, né, à política mundial, porque de alguma forma interfere também no nosso progresso moral e espiritual, para o bem ou para o mal, e eles estão sempre atentos. Na obra, foi escrita em 2010, e eles falam que eles tentam sabotar o plano de alguns agentes, né, do plano do invisível, em que na época eles queriam mesmo era explodir o Vaticano. E aí, como eles não conseguiram por conta desses anjos tentarem sabotar o plano deles, eles fizeram pelo menos nas Torres Gêmeas, né? Então, eles estão sempre atentos para ver as artimanhas, como acontece, né? Essa manipulação, essas inspirações não muito boas, por conta da nossa invigilância e falta de oração também, né? Dos nossos governantes, a gente termina caindo, né? Vem aí o escândalo e a queda, por conta da nossa vaidade, do nosso egoísmo desenfreado. E para finalizar, sobre a história, então eles conseguem, os guardiões, acontece a história assim, acontece um universo paralelo, como eu falei para vocês, eles conseguem adentrar no reinado dos dragões, né, vai uma equipe até lá, com uma espécie de carro blindado, né, feito de antimatéria, eles conseguem adentrar até o magma da Terra, eles conseguem lá no texto, tem lá uma luta, um embate, né, é muito interessante, e aí acontece uma explosão atômica no sentido de deixar tudo claro, né, de deixar a mensagem bem clara, que o fim do tempo está chegando, ou seja, o fim das ilusões, né, o fim da maldade de forma bem, né, de alcance mundial. E aí aparece lá a representação, né, a materialização do anjo Miguel, né, que seria um outro ser mitológico. Então Miguel, né, ele aparece lá e com a sua espada ele lança uma luz muito forte, tudo fica às claras, né? Todas os nossos vícios, né, ficam muito ali às claras, né? Toda a nossa necessidade está ali escancarada. E aí diz assim, né, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Então seria justamente essa luta, né, esse embate de sempre tentar fazer com que nós, seres humanos, a gente sempre tente colocar a nossa conduta, né, da melhor maneira possível aqui na Terra, porque não adianta, né, são duas vias. Tem a parte física, ao qual a gente tem sim que se cuidar do planeta, cuidarmos uns dos outros, porque se não tiver a vida propriamente dita física, não existirá também a vida espiritual, porque nós dependemos da vida física para manifestarmos, né, nosso espírito enquanto encarnado, para quando também voltarmos, encontrarmos um planeta tão bom, uma morada tão boa. Então sempre esses guardiões estão aí vigilantes. Então houve esse combate, e aí lá no combate de espada, a gente, na parte que é muito massa, fica assim, sabe, fica tipo aquela coisa assim, nossa, é agora, é agora. E aí eles ficam lá no combate com a espada, né? O bem e o mal, aquela coisa lá toda. E aí um deles é capturado, né? Tem lá um dos guardiões, que eu acho que... Eu não tô lembrada se é o Jamar ou se é o Atab. Gente, eu vejo eles também como aqueles personagens do Marvel, né? Aqueles personagens lá que tem lá o Capitão América, o Homem de Ferro, né? Então eu fico assim, tentando procurar uma referência na minha cabeça desses personagens lá. É muito top, eu acho muito interessante. E aí tem lá uma guerra, né, vamos dizer assim, eles conseguem captar um dos 7 daemons, né, que um desses 7 daemons, como eu falei no início, eles são responsáveis por ai gente, não tô conseguindo contar a palavra, por promover crises, né, nesses âmbitos que eu falei, da política, da economia, da imprensa, da religião, da filosofia, ciência e tecnologia. Então cada um é responsável por um tipo de situação dessa aqui na Terra. E aí eles conseguem prender ele, pega ele pelo braço, né, e eles vão voando.
E aí, o que dá a entender na história lá do livro é que eles levam essa entidade justamente para a jurisdição planetária sideral, né? Eu entendi que que fosse diretamente para o Cristo, né? Ele seria julgado nesse tribunal divino, né? E aí a sentença dele já começaram a ser, né? Já começaram. Então, por isso que existem essas turbulências, para que a gente possa acordar, né? Para ver, dar valor à vida que a gente tem aqui na Terra, o que estamos fazendo no nosso planeta, né? Estávamos adoecendo o nosso planeta, não estávamos cuidando dele, né? Então, que a gente possa estar vigilantes quanto a isso. Virão, sim, outras crises, né? Mas que cada crise que vier, que a gente possa sempre deixar dentro da gente essa marca do bem, né? Que existe sim uma ordem no universo, que nada é por acaso, né? Mas que também não existe o milagre no sentido de que, então deixa que Deus vai resolver tudo. Não, nós somos co-criadores, nós somos também responsáveis. Então nós temos que elevar o nosso nível de espiritualidade nesse sentido. A vida na Terra, como eu falei, do ponto de vista físico e biológico, depende principalmente do nosso lado moral e espiritual elevado, né? Para que a gente não possa ficar confuso, para que a gente não possa se desesperar e agir de forma instintiva ou amedrontada, né? Mas com muito discernimento, baseado sempre na razão e principalmente tentar entender que recados são esses, né? Que reflexões são essas. Então, para finalizar essa parte aqui, diz que o período chamado de fim dos tempos nada mais é do que o conjunto de acontecimentos que precede a colheita sideral, de modo que aqueles que estiverem afinados com sua vivência razoavelmente superior poderão permanecer no orbe da Terra, ou seja, essas pessoas não serão expurgadas para planetas, né, posteriormente, através da reencarnação, inferiores ao da Terra, né? Então, talvez a história como um todo, as pessoas talvez tenham entendido alguns pontos, tenham ficado claros em outros, nunca tinham parado para pensar em outra situação, e outras talvez ficaram curiosas para saber mais da história, né? Então, só lembrando que esse livro é uma leitura muito, muito significativa, né? Muito importante, mas a gente tem que saber como absorver essas informações, né? Então, eu tentei trazer da melhor maneira possível, de maneira bem simplificada, porque não dá para colocar tudo numa resenha só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like. E é isso aí, gente. Fiquem aí, né, em quarentena em casa, se resguardando e principalmente, né, refletindo sobre essas questões que estão acontecendo com a gente. Que a gente possa lutar, sim, por melhorias, né, que é o momento de sacudir, né, a nossa consciência para a gente garantir realmente melhorias reais e não melhorias ilusórias, né? Porque muitas coisas que a gente veio buscando na Terra são ilusões, né? Não são realmente necessárias para a nossa felicidade, mas que a gente possa realmente analisar e ver o que realmente é o essencial para a nossa felicidade, aquilo que realmente nos acrescenta, aquilo de quando a gente partir dessa, ou seja por doença, ou seja por qualquer situação que seja, porque estamos aqui de passagem, mas que a gente possa ter deixado um rastro bom, que a gente possa ter deixado uma contribuição melhor para o próximo, para a sociedade, que a gente pode ter cooperado coletivamente para o bem, que possamos estar aqui para somar, não para destruir, né? Não para explorar, né, uns aos outros. Até porque, como é um ciclo, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, então nós vamos voltar, nós vamos retornar. E que civilização estamos deixando para os nossos filhos, netos e para nós mesmos que retornaremos a esse planeta ou não? Isso vai depender das nossas atitudes, com o que estamos fazendo com o próximo, com a vida, com o planeta, com a natureza, com os animais, que também faz parte desse conjunto. Então, eu espero que a mensagem tenha sido entregue da melhor maneira possível. E aí vamos terminar essa resenha. Lembrando que vocês podem também compartilhar essa informação com outras pessoas. Beijinhos. Tchau, tchau.